Meu amigo, muito bom dia para você. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Marcelo Amaral. Hoje nós vamos falar sobre a importância de do primeiro ministério constituído pelos apóstolos após a ascensão de Cristo na Galileia. Você sabia que existe uma relação concisa entre o apóstolo Paulo com a primeira ordenação eclesiástica da igreja primitiva, que é o diaconato? Sim, há uma relação muito importante descrita no livro de Atos, no capítulo de número 6, que fala sobre a constituição da primeira hierarquia eclesiástica, ou seja, da primeira nomeação, do que nós chamamos de cargos eclesiásticos dentro da igreja. E por que ele foi constituído? E por que ele tem uma ligação com o apóstolo Paulo? Então seria aqui o objetivo, muito rápido, Nossos vídeos são vídeos de 5 minutos e nós aqui sempre tentamos de alguma forma ensinar rápido com objetividade, que isso é muito importante. Então vamos lá. O que aconteceu? A igreja ela tomou forma, Então ela passa a ser uma constituição com uma função orgânica, porque vai tratar com pessoas, mas também ela torna-se missional, porque ela tem missões, ela tem a responsabilidade de pregar sobre o Cristo ressurreto. E aí a igreja ela começa a se constituir e ela precisa se assentar, ela precisa criar comunidades, que no hebraico nós chamamos de querrilá, as grandes querrilá, os grandes carral, que vai se tornando igrejas, mas elas começam em casa. E a comunhão do corpo de Cristo, como era feito pelo vinho, pelo sangue, pelo vinho que se torna sangue, pelo pão que se torna a carne de Cristo, era feita pelos 12 apóstolos, Esses 12 apóstolos tinham uma função de criar, que nós chamamos de consubstanciação ou substanciação, que é a oração feita pelo pão e pelo vinho, tornando o que é elementos físicos e elementos espirituais. Então eles perceberam que estava tendo um problema muito grande, um murmúrio entre os gregos, que estavam dizendo que estavam sendo maltratados na hora da relação, desse momento solene, dessa liturgia da igreja chamada Santa Ceia, que provavelmente foi o que mais afetou a eles. E eles começaram a reclamar que as viúvas idosas não tinha quem chegar até eles, Então os apóstolos, que tinham a responsabilidade de entender que eles já estavam idosos e que precisavam levantar pessoas à altura para fazer esse trabalho, eles constituíram 7 homens valorosos chamados diáconos. Diáconos é uma palavra grega que vem da expressão servo, servente, servir, muito próxima da palavra malak, que vem de anjos, ministros, servente, servir. Então esses homens tinham uma função de servir as viúvas dos gregos para que os apóstolos não tivessem que sair do altar. Nasce o diaconato. E dentre esses 7 homens havia um homem chamado Estevão. Estevão ele é considerado o primeiro mártir da igreja primitiva. Por que ele é considerado o primeiro mártir? Porque ele é o primeiro homem a morrer pela causa de Jesus de Nazaré. E ele, sendo um homem extremamente poderoso em palavra, sisudo em palavra, ele vai pregar o evangelho de forma poderosa. E o conselho do Supremo Tribunal Religioso da sua época, chamado Sinédrio, o conduz para ouvi-lo. E ele vai falar muitas coisas sobre a história do povo hebreu até chegar a Jesus. E eles vai dizer o seguinte: olha, o Jesus que haveria de vir profetizado por Moisés, vocês destruíram, vocês mataram. E aí, o que acontece? Ele sofre o que nós chamamos de apedrejamento. Só que no Oriente Médio, nós chamamos isso de uma lei capital. Essa lei capital, ela é praticada quando as mulheres, por exemplo, pecam contra os seus maridos, Lapidação. E a lapidação nada mais é do que apedrejamento. Ele é apedrejado e as roupas desse homem, como por exemplo a capa, após a sua morte, ele é colocado nos pés de quem? De Saulo. E Saulo, vendo aquilo ali, há uma ligação muito forte de que ele estava naquele comando daquela morte. Provavelmente ele era
ali, vamos dizer, um oficial romano a mando do Supremo Tribunal para matar Estevão. Mas o mais impressionante é que antes de Estevão morrer, Estevão vai falar uma frase interessante: veja os céus abertos e Jesus Cristo, Filho de Deus, assentado à destra do Pai. Ele escuta isso, e isso certamente vai entrar no coração de Paulo, que ainda é Saulo, e lá na frente, na estrada de Damasco, quando Jesus aparece para ele, ele vai dizer o seguinte: eu sou Jesus a quem tu persegue. E provavelmente foi essa palavra que fez Paulo pensar em Estevão. Então Estevão tem uma ligação muito forte, porque ele grava no coração de Paulo, no momento da sua morte, de que Jesus está sentado à destra do Deus Pai. E exatamente esse mesmo Jesus vai aparecer para Saulo ali em Damasco e vai convertê-lo a ele através do profeta Ananias. Então, o diaconato é uma função importante na igreja primitiva, porque foi através dessa função que Jesus chegou até a Saulo e o converteu e se tornou um dos maiores homens, um dos mais poderosos missionários do mundo, o primeiro entre eles, inclusive o autor de 14 cartas, que nós chamamos de cartas paulinas. Que você possa ser abençoado por essa palavra. Shalom.